seja i tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Considere o número complexo z igual a alfa mais beta-i, sendo alfa e beta números inteiros não nulos. Sabendo que z ao cubo é igual a menos 9 mais 46i, determine alfa e beta. Portanto, esta é a primeira questão do exame de acesso IME 2025-2026, segunda fase. É uma questão sobre números complexos. Para solucioná-lo, vamos começar por recordar a primeira fórmula, que é a fórmula algébrica de todo número complexo, z igual a mais bi. E a segunda fórmula é uma propriedade modular, que diz que módulo de a tudo isso ao quadrado é igual a módulo de a ao quadrado. Então, vou começar por achar o módulo do número complexo z. Eu tenho a parte real, a parte imaginária. Então, aplico o teorema de Pitágoras. Módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou utilizar esta fórmula. Isto é igual a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Daí que, se eu tiver que isolar esta soma, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, então vou quadrarmos os membros. Então, módulo de z, tudo isso ao quadrado, é igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Considere essa expressão como sendo expressão 1. Depois, aplico o módulo de ambos os membros para essa expressão dada. Obtenho o seguinte: módulo de z ao cubo é igual a módulo de menos 9 mais 46i. Sendo este um número complexo, aqui eu tenho a parte real, a parte imaginária. Vou aplicar esta fórmula para encontrar o módulo de z ao cubo. Então, módulo de z ao cubo é igual a raiz quadrada de menos 9 ao quadrado mais 46 ao quadrado. Em diante, é só efetuar essas expressões. Menos 9 ao quadrado, isso vai dar menos 9 vezes menos 9. Então, isso é igual a 81. E 46 ao quadrado é igual a 2116. Achando esta soma e depois elevando ambos os membros a 2, obtenho que módulo de z ao cubo disso ao quadrado é igual a 2197. Okay? Aqui eu vou simplificar. Então, isto vai ser 2197. Se vocês fizerem a decomposição do 2197, vocês verão que 2197 pode ser representado sob forma de potência de base 13 expoente 3. Ou seja, 13 vezes 13 vezes 13 é igual a 2197. Daí que módulo de z ao cubo, tudo isso ao quadrado, é igual a 13 ao cubo. Como eu quero encontrar uma expressão semelhante a esta, depois para aplicar esta propriedade, então posso trocar aqui os expoentes. Ok? Troco os expoentes, então módulo de z ao quadrado, tudo isso ao cubo, é igual a 13 ao cubo. Em diante, vou extrair raiz cúbica em ambos os membros, ok? E obtenho que o módulo de z ao quadrado, e aplicando esta propriedade, eu tenho aqui que o módulo de a ao quadrado é igual a módulo de a ao quadrado. Então, módulo de z, tudo isso ao quadrado, é igual a 13. Ok? Considere essa expressão 2, e vou substituir a expressão 2 na expressão 1. O que eu obtenho? Obtenho a seguinte expressão: alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 13. A soma desses dois quadrados é igual a 13. Quando é que isto é possível? Aqui nós devemos idealizar alguns pares de valores de alfa e beta, de modo que ao quadrarmos alfa, ao quadrarmos beta e somarmos, dê a 13. Quais são esses pares de valores? Aqui nós podemos representar o 13 de uma outra maneira. Vamos lá. 13 pode ser representado da seguinte maneira. É mais ou menos 2 ao quadrado, mais ou menos 3, tudo isso ao quadrado. Aqui, mais ou menos, já sei que o expoente é par, então vai sair sempre positivo. Então, aqui eu teria 4 mais 9. 4 mais 9 é igual a 13. Ou, tanto 9 mais 4, ok? Ou, vou trocar, mais ou menos 3, tudo isso ao quadrado, mais ou menos 2, tudo isso ao quadrado. Então, os pares de valores de alfa e beta que verifiquem essa expressão, esta igualdade, serão alfa e beta pode ser igual a menos 2, menos 3, menos 2, 3, 2 menos 3 e 2 e 3. Ou alfa e beta podem ser iguais a menos 3 menos 2, menos 3, 2, 3 menos 2 e 3, 2. Então, vamos verificar para cada um desses pares
quais desses pares verificarão essa expressão, essa igualdade. E aí esses serão, nesse contexto, os valores de alfa e beta a serem considerados. Tá, esta é uma abordagem, vocês podem utilizar uma outra abordagem. Tá, este é o truque que eu estou a aplicar para este exercício. Um exercício simples. Então, vamos começar. Vou escolher dois pares apenas. Vocês em casa podem escolher outros pares e vocês verão que os restantes não verificarão, ok? Vou começar por este par. Para alfa e beta iguais a 2 e 3. Nesse contexto, alfa igual a 2 e beta igual a 3. O que é que isso implica? Isso implica que o número complexo z será igual, vou substituir aqui, alfa é 2 e beta é 3. Então, z é igual a 2 mais 3i. Será que esses serão os valores? Eu coloquei em vermelho, em evidência que esses não serão os valores, mas vou verificar. Pego nestes valores, pego neste número complexo, substituo aqui, vou elevar ao cubo e desenvolvo para saber se o cubo desta soma será igual a menos 9 mais 46i. Vou desenvolver este cubo desta soma utilizando a fórmula, tá, do cubo de uma soma e obtenho 8 mais 36i menos 54 menos 27i. Aqui é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Então vamos cair nessa expressão. 8 menos 54 é igual a menos 46. 36i menos 27i é igual a 9i. Então podemos observar que 46i mais 9i é diferente de menos 9 mais 46i. Então este par de valores de alfa e beta não será considerado, ok? Não verifica. São valores que verificam essa expressão, mas não verificam a expressão dada, o número complexo, a condição dada, tá? Então nós devemos escolher o par de valores de alfa e beta que verifiquem essa expressão, mas também que verifiquem e satisfaçam esta condição dada pelo exercício. Então vou partir diretamente para os valores que eu já fiz, já verifiquei em casa. Então para alfa igual a 3 e beta igual a 2, isto implica que z é igual a 3 mais 2i. Então os restantes pares de valores não verificarão, ok? Não verificarei essa expressão. Eu já verifiquei, então vocês verifiquem em casa e depois escrevam nos comentários se é isso que vocês também encontraram. Então substituo, tanto elevo ao cubo, depois aplico o desenvolvimento do cubo desta soma e obtenho que, vamos lá, menos 9 mais 46i é igual a menos 9 mais 46i. E aqui é evidente, não é trivial, porque o par 2, 3, se encontramos menos 46 mais 9i, e aqui é simétrico, tá? Este par é simétrico, ok? Então, 3, 2 significa que nós vamos encontrar, não é, o inverso, ok? Tanto menos 9 mais 46i. E realmente, este par de valores de alfa e beta verifica. Então, como resposta, digo que alfa é igual a 3 e beta igual a 2, ok? Então, esta é a resposta da primeira questão do IME 2025-2026, segunda fase. Em diante, vamos resolver a segunda questão. Calcule as soluções reais da equação. X à quarta, mais 2x mais 7 tudo isso ao cubo, mais 14x ao cubo, mais 147 sobre 2 vezes x ao quadrado, mais 7 ao cubo sobre 2 vezes x, é igual a menos 7 à quarta sobre 16. Portanto, estamos perante um exercício sobre equações polinomiais. Esta é uma equação do quarto grau. Aqui nós não vamos desenvolver essa expressão. Se desenvolver, vamos cair numa expressão muito grande, gigantesca e poderá complicar a nossa resolução. Aqui vamos simplificar, ok? Vou deixar essa expressão do jeito como está, porque aqui na realidade já me indica, né, um certo termo. Cada exercício é um exercício. Então, se analisando o exercício, você notará que ele tem uma tendência, ok? Então, este termo que ele coloca aqui é uma tendência. Nós não vamos desenvolver, vamos deixar do jeito como está. Eu vou pegar nessa expressão que está aqui a subtrair e vai passar no membro esquerdo a somar. E depois vou aplicar algumas transformações aqui para cair, portanto, no desenvolvimento de a mais b à quarta, tá? Já que estamos na quarta linha, esta é uma equação do quarto grau. Então, estamos na quarta linha do triângulo de Pascal, ok? Ou se vocês quiserem utilizar o binômio de Newton. Então, isto é que eu vou fazer.
Vamos lá, x à quarta mais 14 é 2 vezes 7. Então, 14x ao cubo vai ser 2 vezes 7x ao cubo, mais, aqui, 147 é igual a 3 vezes 49, e 49 é 7 ao quadrado. Então, 3 vezes 7 ao quadrado sobre 2, vezes x ao quadrado, mais, que mantém, 7 ao cubo sobre 2 vezes x, e essa expressão passa no membro esquerdo mudando o sinal. Mais 7 à quarta sobre 16 é 2 à quarta. Ok? Então 7 à quarta sobre 2 à quarta mais 2x mais 7 tudo isso ao cubo igual a zero. Aqui eu não vou desenvolver essa expressão como fiz referência. Em diante, a minha ideia vai consistir em cair neste desenvolvimento de modo que eu iguale essa expressão à esquerda. Ok? Isso que eu fiz referência, que eu me encontro na quarta linha do triângulo de Pascal. E o desenvolvimento é igual a essa expressão. Então, olhando aqui, como é que eu posso transformar essa expressão neste desenvolvimento? Vamos lá. Aqui eu já tenho 2 vezes 7. Ok? Então, eu preciso encontrar aqui o 4. Para encontrar o 4, eu multiplico por 2 e divido por 2. Então, eu multiplicando por 2 e dividindo por 2, terei 4 vezes x ao cubo. Tá? X ao cubo vai ser, nesse contexto A, vai ser x, vezes 7 sobre 2. 7 sobre 2 vai ser o meu B. Ok, já encontrei este termo. Este termo aqui já tenho, que é o x à quarta. Encontrei esses dois termos. Em diante, como é que eu obtenho aqui 6? Aqui eu já tenho 3 vezes 7 ao quadrado sobre 2. Então, multiplico por 2 e divido por 2. Então, terei 6 vezes. Mais uma vez, aqui eu já tenho A ao quadrado, nesse contexto x ao quadrado, vezes B ao quadrado. Tá? Aqui vai ser 2 vezes 2, 4. Então, 4 é 2 ao quadrado. Ok? 7 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Mas, vamos continuar com muita paciência, tranquilidade. Aqui, eu tenho 4. Não é? Então, aqui eu multiplico por 4 e divido por 4. Aqui eu vou ter 8. 8 é 2 ao cubo. Ok? Então, é 4 vezes A, x, vezes 7 sobre 2, tudo isso ao cubo. Que é o B. Mas, aqui é só... Portanto, manter essa divisão num único expoente, ok? Vou dividir 7 sobre 2, tudo isso à quarta, ok? Ou manter do jeito como está, porque aqui eu tenho b à quarta e b é 7 sobre 2. Mas essa expressão eu vou repetir igual a zero. Agora sim, já transformei, não é, neste desenvolvimento. Então, se eu tenho essa expressão, então posso voltar aqui. Ao invés de representar este desenvolvimento todo, eu simplesmente digo que isto é A mais B tudo isso à quarta, onde A é x e B é 7,5. Então, isso é que eu faço, obtenho x mais 7 sobre 2 à quarta, mais essa expressão, igual a zero. Aqui vou multiplicar, vou achar o mínimo múltiplo comum aqui, tá? E obtenho o quê? Obtenho 2x mais 7 sobre 2, tá? Tudo isso à quarta. Vou retirar o 2, claramente tem que se retirar como sendo o inverso, né? 1 sobre 2 à quarta é igual a 1 sobre 16. Então, 1 sobre 16, que multiplica por essa expressão à quarta, mais 2x mais 7, tudo isso ao cubo igual a zero. É isso que eu queria encontrar, um termo semelhante a este, porque aqui o exercício já mostrou essa tendência, não é? Este caminho. Então, eu segui e agora vou evidenciar o termo que mais se repete, que é o 2x mais 7 ao cubo. Evidenciando 2x mais 7 ao cubo, aqui eu obtenho 2x mais 7 sobre 16 mais 1 igual a zero, tá? Tudo isso que multiplica por essa expressão é igual a zero. Aqui acho o mínimo múltiplo comum, 16 vezes 1, 16 mais 7, isso vai dar 23. Então, 2x mais 7 ao cubo, que multiplica por 2x mais 23 igual a zero. Aqui é a lei do andamento do produto, tá? Dois produtos são nulos. Se somente se apenas um deles for nulo, tá? Se este for nulo ou se este for nulo, então este produto será sempre nulo. Então é trivial representar sob forma de conjunto essa expressão igual a zero ou essa expressão igual a zero. A partir daqui eu terei três raízes, tá? x1, x2, x3 iguais a menos 7 sobre 2. Ou, né, a quarta raiz, x igual a menos 23, tá? Sobre 2. Então, as soluções reais desta equação, tá, serão essas. Aqui eu terei três raízes, ok? x1, x2, x3 iguais a menos 7,5.
ou então x igual a menos 23 sobre 2. Ok? Então, esta é a resposta da questão número 2. Se tiveres uma ideia diferente, uma dúvida, pode escrever nos comentários. Em diante, vamos resolver a questão número 3. Considera a função f tal que o intervalo de 0 a 1, fechado em 0, aberto em 1, aplicados em R, definida por f de x igual ao somatório de n igual a 1 até infinito da raiz quadrada de x expoente n, e A pertencente ao intervalo de 0 a 1, fechado em 0, aberto em 1, e A diferente de 1 nono. Dentre todas as retas secantes ao gráfico da função f, nos pontos A, f de A e x, f de x, para x diferente de A, a que tem o menor coeficiente angular é aquela que é paralela à reta da equação ky menos 4x é igual a 2026. Determina o valor de k em função de A. Portanto, estamos perante um exercício sobre funções mais geometria analítica. Há uma combinação aqui de conceitos de funções e conceitos de geometria analítica. Então, este é um exercício semelhante, tá? A priori é semelhante ao primeiro exercício da primeira fase, ok? Então, temos a função dada sob forma de um somatório e o truque é o mesmo. Vamos começar por representar este somatório de uma outra forma. Quer dizer, vamos desenvolver este somatório. Então, a função f de x é igual ao somatório de k igual a 1 até infinito de x expoente k sobre 2. Isso é igual, para k igual a 1, vamos lá, x expoente 1 meio, para k igual a 2, x expoente 2 meio, para k igual a 3, x expoente 3 sobre 2, mas até para k igual a n, ok, teremos x expoente n sobre 2. E se olharmos bem, vamos dividir este termo com este termo com este, se forem iguais, então isto é uma progressão geométrica. E claro, é uma progressão geométrica de razão raiz quadrada de x, tá? É uma PG. E vamos calcular a soma, vamos utilizar a mesma ideia. Para quem assistiu o vídeo que eu publiquei, primeiro exercício da primeira fase, sabe basicamente o que eu estou a fazer aqui. Então podem utilizar esta fórmula, ou podem simplesmente partir do conceito. Se temos uma soma que representa uma PG de infinitos termos, então a razão, ou o somatório, né, desta soma é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão. Okay? O primeiro termo é raiz quadrada de x e a razão é raiz quadrada de x. Então, isto é raiz quadrada de x sobre 1 menos raiz quadrada de x. Daí que a função é igual a raiz quadrada de x sobre 1 menos a raiz quadrada de x. Esta é a função em x. E a função em a, para x igual a, então, é igual a raiz quadrada de a sobre 1 menos a raiz quadrada de a. Dentre todas as retas, vou voltar no exercício. Dentre todas as retas secantes ao gráfico da função, quer dizer que nós temos retas secantes que tocam em dois pontos, não é? Nesta função. Em que pontos? Nos pontos A, f de a e x, f de x. Então, aqui eu vou considerar dois pontos. Ponto A terá coordenadas a, f de a. Ponto B terá coordenadas x, f de x. Como são retas secantes e passam por esses dois pontos, vou determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos. E é dada por y menos ya sobre yb menos ya é igual a x menos xa sobre xb menos xa. Isto implica que y em a, temos aqui o y em a, y em b. Então, se eu substituirmos, vamos ter y menos f de a sobre f de x menos f de a é igual a x. Esse x grande é para diferenciar, ok? Menos a sobre x menos a. Aqui vou, portanto, pegar nessa expressão, está aqui a dividir, passa a multiplicar essa expressão, depois passa a dividir. E obtenho y menos f de a sobre x menos a é igual a f de x menos f de a sobre x menos a é igual a m1. O que eu obtive aqui? Eu obtive o declive, tá, dessas retas secantes ao gráfico da função f de x. Vocês poderiam diretamente calcular o declive, cairiam aqui, mas aqui eu utilizei a equação da reta que passa por dois pontos. Caí na mesma expressão. Então, encontrei o declive dessas retas secantes ao gráfico da função f. Depois, ela que está a dizer, aqui tem menor coeficiente angular. Aqui tem menor coeficiente angular. Isso significa que nós precisamos minimizar, ok? Considerar o declive m1 como uma função, ok? E depois achar o mínimo desta função.
Então, esta é basicamente a ideia. E depois considerar o paralelismo entre a expressão que nós vamos encontrar, ok? Com esta reta. Quer dizer que o declive, ok? Esta reta com esta inclinação tem que ser paralela a esta reta. E depois vamos fazer a consideração em diante. Então, vou substituir inicialmente para encontrar uma expressão simplificada do declive M1. Substituo a função f de x, essa expressão, substituo a função em a, obtenho raiz quadrada de x sobre 1 menos raiz quadrada de x, menos raiz quadrada de a sobre 1 menos raiz quadrada de a, tudo isso sobre x menos a. Aqui vou achar o mínimo múltiplo comum e depois vou simplificar e obtenho a seguinte expressão. M1 é igual a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de a, tudo isso que divide por 1 menos a raiz quadrada de x, tudo isso que multiplica por 1 menos a raiz quadrada de a, tudo isso que multiplica por x menos a. Vou racionalizar, ok? Vou retirar os radicais do numerador, então multiplico e divido pelo conjugado. E obtenho a seguinte expressão, M1 é igual... Aqui é só vocês multiplicarem, que esse produto representa a diferença dos quadrados, né? Desenvolvimento da diferença dos quadrados. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, caio em x menos a sobre essa expressão do denominador. E vou cortar x menos a e obtenho a seguinte expressão. M1 em função de x é igual a 1 sobre 1 menos a raiz quadrada de a, tudo isso que multiplica por 1 menos a raiz quadrada de x, tudo isso que multiplica pela raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de a. Então, vou fazer aqui uma consideração. Esta constante, vou manter a constante e considerar apenas esta expressão do denominador como sendo uma função. Então, vou maximizar esta função do denominador. Para isso, eu tenho que atribuir uma certa variável, uma nova variável, t. Então, M1 em t vai ser igual a 1 sobre essa expressão mantém, vezes g de t. Tá? Vou maximizar a função g de t. E maximizando a função g de t, teria o mínimo. Tá? Teria que esta função, este declive, M1 de x, seria mínima. Okay? Então, g em t é igual, substituo x por t. 1 menos a raiz quadrada de t, tudo isso que multiplica pela raiz quadrada de t mais a raiz quadrada de a, para t pertencente ao intervalo de 0 a 1, tá? Excepto a raiz quadrada de a. Então, vou achar o máximo desta função dentro deste intervalo. Para achar o máximo, claro, aqui eu estou a aplicar já o conceito de otimização. Na realidade, este é um exercício em que você vai aplicar vários conceitos de funções, conceitos de geometria analítica, otimização, né? Vamos lá, monotonia, enfim. Então, vamos lá achar a primeira derivada, a derivada do produto. Primeiro vou multiplicar essa expressão, vou achar a derivada dessa expressão multiplicando por essa, mais esta vez a derivada desta. Que é só vocês recordarem o conceito e vamos encontrar essa expressão. Menos a raiz quadrada de t, mais a raiz quadrada de a sobre 2 raiz quadrada de t, mais 1 menos a raiz quadrada de t, que divide por 2 vezes a raiz quadrada de t. Então, obtenho que a primeira derivada de g em t é igual a 1 menos 2 raiz quadrada de t menos raiz quadrada de a, que divide por 2 raiz quadrada de t igual a 0. Igual a 0 por quê? Porque eu quero encontrar os pontos críticos, tá? Vou encontrar o ponto crítico para depois avaliar o sinal, ok? Da primeira derivada e saber se a função cresce ou decresce para encontrar nesse contexto o máximo. Então, igual a 0 e obtenho que a raiz quadrada de t é igual a 1 menos a raiz quadrada de a sobre 2. Quadrando ambos os membros, isso implica que t é igual a 1 menos a raiz quadrada de a sobre 2, tudo isso ao quadrado. Este é o meu ponto crítico. Como eu não quero representar isso numa reta real, não vou utilizar o método de intervalos neste exercício. Aqui eu vou achar a segunda derivada para saber o sinal da segunda derivada. Achando a segunda derivada, mas atenção, dentro deste intervalo, tá? De t e dentro deste intervalo de a. Dentro deste intervalo, vocês virem bem, para qualquer valor dentro deste intervalo de a, veremos que a segunda derivada será negativa. Ok? A segunda derivada é igual a raiz quadrada de a menos 1 sobre 4, raiz quadrada de t ao cubo. Então, dentro deste intervalo, ok, será negativa. Se a segunda derivada é negativa, isso significa que este ponto crítico encontrado só pode ser um máximo. Ok? Então, t máximo é igual a 1 menos a raiz quadrada de a sobre 2, tudo isso ao quadrado. Tendo t máximo, vamos encontrar g máximo. Neste contexto, substituindo essa expressão na função g em t. Então, g em t máximo, se substituírem aqui, ok, vocês verão que encontramos essa expressão.
ok? 1 mais a raiz quadrada de A sobre 2, tudo isso ao quadrado. Tá? Aqui vocês têm, na realidade, podem não substituir essa expressão. Já temos aqui a raiz quadrada de T, né? Essa expressão, então vai ser 1 menos a raiz quadrada de A sobre 2. Aqui achem mínimo múltiplo com 1. Então vai ser 2 menos 1. Claramente vamos cair nessa expressão. Façam em casa e depois escrevem nos comentários se vocês realmente encontrarem essa expressão. Então temos a função g máxima, ok? Quer dizer que já maximizamos a função g, então volto a substituir. E obtenho que m1 de A é igual a m mínimo, ok? Aqui já encontro o menor coeficiente angular, que é igual a 4 sobre 1 menos a raiz quadrada de A, tudo isso que multiplica por 1 mais a raiz quadrada de A ao quadrado. Aqui eu teria, portanto, 1 mais a raiz quadrada de A ao quadrado sobre 4. Né? Depois apliquem divisão de fração, mantém a primeira e multiplicar pelo inverso. Realmente vamos cair nessa expressão. Este é o menor coeficiente angular. Só que este coeficiente, a reta, tá, que possui este coeficiente angular, é paralela à reta da equação KY menos 4x igual a 2026. Então, para determinar o valor de K, eu preciso agora em diante aplicar o conceito de paralelismo. Ok? Quando é que essas retas secantes ao gráfico da função f serão paralelas a esta reta, cuja equação é dada por essa expressão? Claro, quando os coeficientes angulares forem iguais. Então, vou isolar, né, representar esta expressão na forma reduzida da reta, y igual a 2026 sobre k mais 4x sobre k. Isso implica que este coeficiente aqui, tá, é o coeficiente angular da segunda reta. Então, m2 é igual a 4 sobre k. E, como fiz referência, quando os coeficientes angulares forem iguais, então as retas serão paralelas. Vou igualar essa expressão com esta, corto o quadro, e aqui posso dizer que k é igual, vamos lá, sistema cruzado, né, a 1 menos a, tudo isso que multiplica por 1 mais a raiz quadrada de a. Aqui, por que 1 menos a? Aqui eu tenho 1 menos a raiz quadrada de a, aqui está o quadrado, não é? Então posso decompor isso. 1 mais a raiz quadrada de a, depois multiplicar, isso é desenvolvimento da diferença dos quadrados, né? Então quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, então tem 1 menos a, tudo isso que multiplica por 1 mais a raiz quadrada de a, ok? Então k em função de a é dada por essa expressão. Assim resolvemos a questão número 3, uma questão muito simples. Se vocês tiverem uma ideia diferente, podem escrever nos comentários uma dúvida. Estarei disposto para discutir com vocês nos comentários, ok? Assim resolvemos a questão número 3. Em diante, vamos resolver a questão número 4. Seja I tal que I ao quadrado é igual a menos 1. Determine os valores do complexo Z que satisfazem a equação. I, que multiplica por Z mais o conjugado de Z, que divide por Z menos o conjugado de Z, mais Z ao quadrado, mais conjugado de Z ao quadrado, sobre Z ao quadrado, menos conjugado de Z ao quadrado, menos, tá? Essa mesma expressão, que multiplica por essa expressão, igual a 1. Em que este termo, Z com este traço por cima, representa o conjugado de Z. Portanto, estamos perante mais um exercício sobre números complexos. Aqui vamos partir para cima, não tem muita história. Vamos recordar a fórmula algébrica, Z igual a A mais BI. O seu conjugado é só mudar o sinal aqui, da parte imaginária. Então, vou pegar nessas partes separadamente. Vou pegar nesta parte, nesta parte, nesta parte, nesta parte. E depois, só no final, substituir. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Z mais o conjugado de Z. Portanto, vou somar. Vou cortar. Então, isso é igual a 2A. Z menos o conjugado de Z é igual a 2BI. Em diante, vou pegar nessa expressão, Z ao quadrado mais conjugado de Z ao quadrado é igual a essa expressão ao quadrado, ok? Que é, nesse contexto, Z mais o conjugado de Z ao quadrado. Aqui, Z ao quadrado menos o conjugado de Z ao quadrado, faço a mesma coisa. E em diante, só desenvolver o quadrado desta soma, o quadrado desta diferença. E obtenho a seguinte expressão, Z ao quadrado mais conjugado de Z tudo isso ao quadrado é igual, aqui vou cortar essas expressões simétricas, aqui eu vou somar A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 2A ao quadrado, e aqui menos B ao quadrado menos B ao quadrado é igual a menos 2B ao quadrado, aqui vou cortar o A ao quadrado, B ao quadrado, B ao quadrado,
E resta quem? Vamos lá, 4abi. Ok, encontrei as expressões. Em diante é só substituir na expressão inicial para encontrar os valores do número complexo que vão verificar essa expressão. Então, encontrar essas expressões, vou substituir e obtenho o seguinte. E tudo isso que multiplica. Aqui esta soma é 2a, então 2a, que divide esta diferença aqui é 2bi, que divide por 2bi. Depois aqui vocês cortam, mais esta soma, eu obtive 2a ao quadrado menos 2b ao quadrado sobre 4abi. E essa expressão é igual a esta expressão que eu obtive aqui é 2a sobre 2bi. Essa expressão é igual a essa expressão, então eu obtive essa expressão. Tudo isso que multiplica por 2a ao quadrado menos 2b ao quadrado sobre 4abi. E é igual a 1. Aqui vou evidenciar 2, depois cortar com este. Aqui i ao quadrado, i vezes i ao quadrado. Aqui simplifica o 2. Aqui evidencia o i, depois corta. E caio nessa expressão a sobre b, mais a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2ab, mais a ao cubo menos ab ao quadrado sobre 2ab ao quadrado igual a 1. Aqui eu tenho denominadores diferentes, né? Soma de frações com denominadores diferentes. Vou achar o mínimo múltiplo comum. Aqui falta multiplicar por b, aqui falta multiplicar por 2ab. Então, obtenho 2a ao quadrado b, mais b ao quadrado, menos b ao cubo, mais a ao cubo menos ab ao quadrado, menos 2ab ao quadrado igual a 0. Aqui depois eu multiplico por 1 e essa expressão passa no membro esquerdo com sinal negativo. Ok, 2a ao quadrado b, aqui eu tenho b ao quadrado, então posso somar, isto vai dar 3 ao quadrado b. Aqui vai dar menos 3ab ao quadrado. Então, cai nessa expressão a ao cubo, menos b ao cubo, menos 3ab ao quadrado, mais 3b ao quadrado igual a 0. Vou evidenciar aqui o 3ab. Aqui vou evidenciar o 3ab. E aqui aplico, vamos lá, o desenvolvimento da diferença de dois cubos. Aqui eu tenho dois cubos, né? A diferença de dois cubos, então aplico esse desenvolvimento. Isto vai ser a menos b, tudo isso que multiplica por a ao quadrado, mais ab, mais b ao quadrado. Mas aqui evidencio 3ab como fiz referência, resta a menos b igual a 0. O termo mais repetido é este, então vou evidenciar o termo mais repetido. Fatorando a menos b, então teria a menos b, tudo isso que multiplica por a ao quadrado, mais 4ab mais b ao quadrado, igual a 0. Aqui é a lei do anulamento do produto. Ok? Dois produtos são nulos somente se apenas um deles for nulo. Então é trivial representar sob forma de conjunto. A menos b igual a 0, ou a ao quadrado mais 4a b mais b ao quadrado igual a 0. Depois, isolo a igual a b. E aqui, vamos lá, vou tentar transformar isso no quadrado de uma soma. Então, represento o a ao quadrado como sendo 4a ao quadrado menos 3a ao quadrado. Ok? Se vocês subtraírem isso, vão voltar aqui. E esse desenvolvimento aqui representa o quadrado de uma soma. Então, obtenho o quê? Obtenho que 2a mais b tudo isso ao quadrado, menos, aí eu teria, vamos lá, 3a ao quadrado, isto é, raiz quadrada de 3a, tudo isso ao quadrado, igual a 0. Aqui, mais uma vez, diferença de dois quadrados. Vou aplicar a fórmula da diferença de dois quadrados, o desenvolvimento da diferença de dois quadrados. Isso vai ser 2a mais b menos a raiz quadrada de 3 vezes a. Tudo isso que multiplica por 2a mais b mais a raiz quadrada de 3 vezes a igual a 0. Lei do anulamento do produto. Este produto é nulo se este for igual a 0 ou se este for igual a 0. Então, a igual a b ou 2a mais b menos a raiz quadrada de 3a igual a 0 ou 2a mais b mais a raiz quadrada de 3a igual a 0. Aqui eu vou isolar b. Aqui vou isolar b, vou isolar b. Então, obtenho que b igual, vamos lá, essa expressão está aqui a subtrair, passa a somar, tá? Somar passa a subtrair. Então, a raiz quadrada de 3 menos 2, tudo isso que multiplica por a. E aqui, essas duas expressões estão a somar, passam a subtrair. Menos a raiz quadrada de 3 mais 2, tudo isso que multiplica por a. Então, posso afirmar, tanto se a é igual a b, então o número complexo é z igual a a mais bi. Então, vou substituir aqui. Então, z igual a a, tudo isso que multiplica por 1 mais i, já que é igual a b, para a primeira expressão. E para a segunda expressão, substituindo b aqui nessa expressão,
Obtenho z igual a A, tudo isso que multiplica por 1, mais a raiz quadrada de 3 menos 2 que multiplica por I. E z igual a menos A, tudo isso que multiplica por 1, mais a raiz quadrada de 3 mais 2 que multiplica por I. Então, encontrei os valores do complexo Z que satisfazem essa expressão dada. Ok? Como resposta, posso dizer que z igual a A mais AI, ou z igual a A mais A, tudo isso que multiplica por menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 3, que multiplica por I. Assim resolvemos a questão número 4, uma questão bem simples, ok? E sem comentários. Em diante, vamos resolver a questão número 5. Sejam A, B e C números reais positivos. Prove que A mais B mais C, tudo isso que multiplica por 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, é maior ou igual a 9. Temos aqui um exercício sobre demonstrações, né? Nos pedem aqui para demonstrar, teoria dos números, nos pedem para demonstrar que esse produto é maior ou igual a 9. Aqui vou fazer algumas considerações, partindo do que o exercício diz. A, B e C são números reais positivos, então começo por considerar que A é maior que 0, B é maior que 0, C é maior que 0. E eles são reais, são números reais positivos. Então, A, B e C pertencem a R+. Então, se A é maior que 0, B é maior que 0 e C é maior que 0, então a soma ou a subtração de A e B, B e C, A e C, também serão maiores que 0. Mas em função desta desigualdade, eu vou considerar o seguinte. Vou subtrair, ok? A menos B maior ou igual a 0. A menos C maior ou igual a 0. E B menos C maior ou igual a 0. Em diante, vou elevar ambos os membros ao quadrado para cada uma dessas expressões. Terei A menos B tudo isso ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. A menos C ao quadrado maior ou igual a 0. B menos C tudo isso ao quadrado maior ou igual a 0. E em diante, vou desenvolver. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado maior ou igual a 0. Aqui A ao quadrado menos 2AC mais C ao quadrado maior ou igual a 0. E aqui B ao quadrado menos 2BC mais C ao quadrado maior ou igual a 0. Vou isolar para cada uma dessas expressões, vou isolar A ao quadrado mais B ao quadrado. Para a segunda, A ao quadrado mais C ao quadrado. E para a terceira, B ao quadrado mais C ao quadrado. O que isso significa? Significa que esses termos que estão aqui a subtrair passam no mesmo direito a somar. Então, obtenho o seguinte. A ao quadrado mais B ao quadrado maior ou igual a 2AB. A ao quadrado mais C ao quadrado maior ou igual a 2AC. E B ao quadrado mais C ao quadrado maior ou igual a 2BC. Ok. Tá ficando interessante. Agora, vou dividir a primeira expressão por AB, a segunda por AC e a terceira por BC. Vou cair numa expressão bem interessante. Vocês vão entender porque que eu estou a aplicar esse desenvolvimento. O que estou a demonstrar, ok? Ao invés de representar apenas as expressões que eu vou me basear, aqui eu estou a demonstrar como é que nós obtemos essas expressões. Então, obterei A sobre B mais B sobre A maior ou igual a 2. A sobre C mais C sobre A maior ou igual a 2. E B sobre C mais C sobre B maior ou igual a 2. Então, essas são as expressões que eu vou me basear. Ao invés de simplesmente representar, aqui demonstrei, apliquei os fundamentos, né, de como é que vocês podem demonstrar essa expressão. Ok? Então, vou partir desta ideia. Então, tem essa expressão maior ou igual a 2, essa expressão maior ou igual a 2, essa expressão maior ou igual a 2. Então, vou somar, tá? Somo os membros, essa expressão somo com esta, 2 mais 2 mais 2, e obtenho a seguinte expressão. Ok? A sobre B mais B sobre A mais A sobre C, mais C sobre A mais B sobre C, mais C sobre B maior ou igual a 6. Ok. Aqui eu tenho A sobre B. Aqui eu vou agrupar. Agora em diante eu vou agrupar os termos que têm o mesmo denominador. A sobre B, C sobre B. Aqui B sobre A, C sobre A sobre C, B sobre C. Então, vou agrupar os termos que têm o mesmo denominador. Mantém a soma dos numeradores conservando um único denominador, ok? A mais C sobre B, mais B mais C sobre A, mais A mais B sobre C, maior ou igual a 6. Ok. Estamos num belo caminho, ok? Estamos a chegar. Em diante, o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui por 3 no membro esquerdo e adicionar por 3 no membro direito. Aí já terei 9, ok? Então, só que eu vou adicionar da seguinte maneira. 1. Vou distribuir, ok? 1 para cada uma dessas expressões. E obtenho o seguinte.
1 mais A mais C sobre B, mais 1 mais B mais C sobre A, mais 1 mais A mais B sobre C, maior ou igual a 6 mais 3. Aí daí que acho aqui o mínimo múltiplo comum. Obtenho A mais B mais C sobre B, mais A mais B mais C sobre A, mais A mais B mais C sobre C, maior ou igual a 9. 6 mais 3, 9. E aqui eu tenho o termo que mais se repete, A mais B mais C. Então vou evidenciar. Evidenciar um termo que mais se repete, obterei a seguinte expressão. A mais B mais C, tudo isso que multiplica. Aqui resta 1 sobre B, 1 sobre A, 1 sobre C. A soma é comutativa. Então, 1 sobre A mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, maior ou igual a 9. Era tudo que nós queríamos demonstrar. Assim resolvemos a questão número 5. Se você gostou, deixa um gostei. Se tiveres uma ideia diferente, escreva nos comentários. E vamos continuar resolvendo a questão número 6. Seja A1, A2, A3 até a 2027 uma sequência de números reais, tais que A1 é igual a 1, A4 é igual a 10 e que o sistema linear dada por essas equações, a primeira equação x mais 2y mais e igual a j, a segunda x mais 3y mais e igual a j mais i mais 1, e a terceira equação x mais 4y mais e igual a j mais 2, é possível para cada j igual a 1 até 2025. Calcule o somatório de j igual a 1 até 2025 de xj mais yj mais zj, em que xj, yj, zj representa uma solução do sistema para cada j igual a 1 até 2025. Portanto, estamos perante um exercício sobre sistema linear. Vamos aplicar alguns conceitos, claro, né, de progressão, porque aqui nós temos termos de uma sequência e precisamos saber se essa sequência é uma PA ou PG, né, em função ao longo da resolução desse exercício, e vamos verificar isso. Então, este é um exercício sobre, vamos lá, sequências, sobre sistema linear. Então, tem essa combinação. Vamos começar por olhar no sistema de equação dado e vou subtrair as equações. Vou subtrair a segunda com a primeira, a terceira com a segunda. O que eu obterei? Aqui subtraindo esta equação com esta, aqui vou cortar x, vou cortar z. Terei 3y menos 2y é igual a y. E aqui a j mais 1 menos a j. Encontrei a primeira expressão. Subtraindo a terceira pela segunda, terei... aqui vou cortar mais uma. Vou cortar x, vou cortar z. Então, vou encontrar que y é igual a j mais 2 menos a j mais 1. Interessante. Quer dizer que y é igual ao sucessor menos antecessor. Y é igual ao sucessor menos antecessor. Ou seja, y é igual a y. Isto implica que o sucessor menos antecessor é igual ao sucessor menos antecessor. Essa sequência só pode ser uma progressão aritmética. Porque este é o conceito de progressão aritmética. Ok? Quando o sucessor menos antecessor for igual ao sucessor menos antecessor, então nós estamos perante uma PA. Tá? Isto é a razão. Então digo que a n é uma progressão aritmética de razão y. Ok? Então posso calcular a razão tendo em conta os valores do primeiro e quarto termo, utilizando esta fórmula de recorrência para a progressão aritmética n igual a k mais n menos k, que multiplica por r. Então, a partir daqui, eu vou substituir e encontrar a razão. A razão é igual a 3. 10 menos 1 é igual a 3r. Então, a razão é igual a 3. A razão é igual a 3 e é igual a y, tá? A razão é igual a y, então y também é igual a 3. Y é igual a 3. Vamos lá, substituir para encontrar a expressão de AJ. Vamos lá, se a n é uma progressão aritmética, a diferença será constante entre os termos, então a j, nesse contexto, também será uma progressão aritmética, ok? Então vou utilizar a mesma fórmula para encontrar a j. Os termos são 1, 2, 3, então a diferença, não é, desses termos é constante. Então posso fazer a mesma consideração de que a j realmente é uma progressão aritmética
Então, AJ igual a 1 mais J menos 1 vezes a razão é 3, tá? AJ igual a 3J menos 2. Aqui vocês não considerem outra razão. Se vocês considerem outra razão, claramente estarão errados, porque aqui é um sistema de 3 equações a 3 incógnitas, tá? Precisamos que este sistema seja verificável em função dessas condições. Então, AJ igual a 3J menos 2. Muito bem. Tendo a razão, tendo a J, vou substituir y na primeira equação, somente na primeira equação, uma vez que eu quero encontrar xj mais yj mais zj. Então, preciso encontrar uma expressão desta soma em função a j. Tá? Então, vou pegar somente na primeira equação desse sistema e substituo o valor de y. Y é 3, então 3 vezes 2 é 6. Okay? X mais 6 mais e igual a j. Então, x mais e é igual a j menos 6. Ok. Se x mais e é igual a j menos 6, quanto vale x mais y mais e? É só adicionar aqui y e aqui o valor de y. Então, x mais y mais e é igual a j menos 3. Daí que esta soma é em função de j. Posso afirmar que xj mais yj mais ej é igual a j menos 3. Então, este é o termo que eu preciso, ok? Preciso encontrar o somatório de j igual a 1 até 2025 dessa expressão. Então, aplico o somatório em ambos os membros e obtenho a seguinte expressão. Somatório de j igual a 1 até 2025 de xj mais yj mais zj igual ao somatório de j igual a 1 até 2025 de aj menos 3. Agora sim posso substituir no aj é 3j menos 2. Então, obtenho o quê? Obtenho que o somatório de j igual a 1 até 2025 de aj menos 3 é igual. A constante pode ser retirada do sinal desse somatório. Então, 3 que multiplica pelo somatório de j igual a 1 até 2025 de j. Okay? A j é 3j menos 2. Então, quando eu substituir aqui, vou ter menos 2 menos 3 menos 5. Tá? Menos somatório de j igual a 1 até 2025 de 5. Para calcular este somatório e este somatório, vou utilizar essas duas fórmulas. Tá? Somatório de k igual a 1 até n de k igual a n, que multiplica por n mais 1 sobre 2. E o somatório de k igual a 1 até n de uma constante é igual a constante vezes n. Ok? Você vai somar isso n vezes. E obtenho a seguinte expressão. Este somatório dessa expressão é igual... aqui vou calcular primeiramente, vai ser 3 vezes n é 2025, vezes n mais 1, 2025 mais 1, 2026, que divide por 2, menos 5 vezes n é 2025. E, efetuando essa expressão, multiplicando e dividindo, vamos cair neste valor, 6.153.975, e aqui, menos 10.125. A subtração desses dois números vai dar 6.143.850, ok? Então, o somatório de j igual a 1 até 2025 de xj mais yj mais zj igual a 6.143.850. Assim, resolvemos a questão número 6, uma questão bem interessante, mas também simples, ok? Basta aplicar aqui os conceitos e ter uma análise simplificada. Em diante, vamos resolver a questão número 7. A probabilidade de um computador estar infectado por um vírus é de 90%. Um programa antivírus detecta a presença de vírus em um computador infectado com probabilidade de 95%, mas indica a presença de vírus quando o computador não está infectado com probabilidade de 1%. O programa analisou um dado computador e respondeu que o mesmo não está infectado. Qual é a probabilidade do computador examinado estar infectado? Portanto, estamos perante um exercício sobre probabilidade. Então, vamos retirar os dados. A probabilidade do evento I, nesse contexto, quando o computador está infectado, é igual a 90%. 90% dividido por 100% é igual a 0,9. A probabilidade de ser detectado o vírus quando o computador não está infectado é igual a 1%. Tá? Indica a presença de vírus quando o computador não está infectado com probabilidade de 1%. Dividindo por 100% isso é igual a 0,01. A probabilidade de ser detectado
o vírus. Nesse contexto, a probabilidade do programa antivírus detectar o vírus é de 95%. Um programa antivírus detecta a presença de vírus em um computador infectado com esta probabilidade de 95%, isto é igual a 0,95. E precisamos encontrar a probabilidade do computador estar infectado mais o antivírus dizer que não há vírus, ok? O computador está infectado, mas o antivírus disse que não há vírus. Então esses são os eventos que nós vamos considerar neste exercício. Então para solucionar esse exercício vamos aplicar o teorema de Bayes. Esse teorema de Bayes é na realidade esta fórmula matemática que calcula a probabilidade condicional de um evento acontecer com base em um conhecimento prévio ou nova evidência. Então, a probabilidade do computador estar infectado, mas o antivírus dizer que não há vírus é igual à probabilidade de não ser detectado o vírus vezes a probabilidade do computador estar infectado, dividindo pela probabilidade do antivírus dizer que não há vírus. E esta probabilidade do antivírus dizer que não há vírus vai ser a probabilidade total vai ser a soma dos produtos entre as probabilidades de não ser detectado o vírus, vezes a probabilidade do computador estar infectado, mais a probabilidade de não ser detectado o vírus quando o computador não está infectado, vezes a probabilidade de não ser infectado. E existe uma fórmula também muito conhecida que diz que a probabilidade de um evento mais a probabilidade do conjugado deste evento é igual a 1, é igual a 100%. Ou seja, a probabilidade do evento I de estar infectado mais a probabilidade de não estar infectado é igual a 100%. Nesse contexto é igual a 1. O mesmo vai acontecer para a probabilidade de não ser detectado o vírus, mais a probabilidade de ser detectado o vírus tem que ser igual a 100%. A probabilidade de ser detectado o vírus, mas quando não está infectado, mais a probabilidade de não ser detectado o vírus quando não está infectado é igual a 100%. E é isso que vamos fazer. Vamos começar por calcular a probabilidade de não estar infectado, uma vez que nós temos a probabilidade de ser infectado, do computador estar infectado por esse vírus, é igual a 0,9. Então, a partir desta fórmula, vamos isolar a probabilidade de não estar infectado. Nesse contexto vai ser 1 menos 0,9. Isto é igual a 0,1. Ou seja, isso vai ser 100% menos 90%. Então, isso é igual a 10%. Dividido por 100, isso é igual a 0,1. A probabilidade de não ser detectado o vírus quando o computador não está infectado é igual, nesse contexto, a 99%. Aqui, a probabilidade de ser detectado o vírus quando não existe vírus, né? Quando o computador não está infectado é 1%. Então, vai ser 100% menos 1. Isso é igual a 99%, isso é igual a 0,99. A probabilidade, nesse contexto, de não ser detectado o vírus vai ser 5%, okay? Uma vez que a probabilidade de ser detectado o vírus é igual a 95%. Então, temos aqui essas três probabilidades. Em diante, vamos substituir na fórmula da probabilidade do antivírus dizer que não há vírus. Então, isso é igual a 0,05, utilizando aqui esta fórmula, vezes 0,9, ok? Mais a probabilidade de não ser detectado o vírus quando o computador não está infectado é igual a 0,99 vezes a probabilidade de não estar infectado, 0,1. Então, multipliquem, depois somem, isto é igual a 0,144. Em diante, é só substituir essa fórmula. Este é um exercício muito simples. Bastava uma simples análise, interpretação e aplicar o teorema de Bayes. Então, isto é igual à probabilidade de não ser detectado o vírus, que é igual a 0,05, vezes a probabilidade de estar infectado, 0,9, que divide pela probabilidade do antivírus ser que não há vírus. Então, multipliquem e dividem, isto é igual a 0,3125. Okay? Multiplicando por 100%, terei que a probabilidade do computador examinado estar infectado, nesse contexto infectado, mas o antivírus dizer que não há vírus, é igual a 31,25%. E o que isso significa? Isso significa que mesmo que o antivírus tenha dito que o computador não está infectado,
Então, existe ainda, portanto, cerca de 31,25% de chance, não é, dele realmente estar infectado. Okay? Então, existe essa chance de estar infectado, embora o antivírus disse que não está infectado. Então, assim resolvemos a questão número 7. Em diante, vamos resolver a questão número 8. Prove que o sistema admite uma única solução real e calcule essa solução. O sistema dado por essas três equações há três incógnitas. Primeira equação, x mais log de x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 na base 10 é igual a y. Segunda equação, y mais log de y mais a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 na base 10 é igual a z. E a terceira equação, z mais log de z mais a raiz quadrada de z ao quadrado mais 1 na base 10 é igual a x. Portanto, para solucionar este exercício, vamos fazer uma análise minuciosa dessas expressões à esquerda, tá? Das equações. Aqui eu tenho x mais log de x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Aqui eu tenho y mais log de y mais a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Aqui eu tenho a mesma expressão, só que com uma incógnita diferente. Então, eu posso idealizar uma nova função, ok? Que eu vou mudar a variável, que ao atribuir, não é, essas diferentes variáveis, eu caio nessas expressões à esquerda dessas equações. E olhando nessa configuração, isto está me dando a entender que esta expressão tem a configuração de uma função estritamente crescente, ok? Quer dizer que ela vai crescer dentro do intervalo, ok, desta variável e vai ser sempre crescente, da esquerda para a direita. Então, vou provar isso. Vou considerar função f em t é igual a t mais log de t mais a raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 na base 10 para t pertencente a r. Para t igual a x, eu caio na primeira expressão à esquerda da primeira equação. Para t igual a y, caio na segunda. Para t igual a z, caio na terceira. Então é trivial fazer uma análise apenas desta nova função em função de t. Vamos aplicar o conceito de uma função estritamente crescente. Quando é que uma função é estritamente crescente? Se t1 for menor que t2, então a função em t1 será menor que a função em t2. Isto implica que a função f de t é estritamente crescente. E vamos verificar isso graficamente. Vamos em diante achar a primeira derivada. A primeira derivada da função em t será a derivada de t1 mais a derivada do log dessa expressão na base 10. Vai ser 1 mais, vamos lá, 2t sobre 2, raiz quadrada de t ao quadrado mais 1, simplifico 2. Então tem 1 mais t sobre a raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. Tudo isso que divide por logaritmo natural de 10, que multiplica por t mais a raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. Aí que eu estou a considerar isto como sendo log de base 10. Se for logaritmo natural, basta derivarem e dividirem pela mesma expressão. Então isto é igual, aqui vou achar o mínimo múltiplo comum, depois aplicar divisão de fração e obtenho a seguinte expressão, que a primeira derivada de f de t é igual a 1 mais 1 sobre logaritmo natural de 10 vezes a raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. E podemos observar que esta derivada é maior que zero. A primeira derivada de f sendo maior que zero, isso implica que a função f em t é contínua para todo t pertencente a r. Então, provamos aqui que a função f de t ela é estritamente crescente e é contínua, ok? É estritamente crescente e contínua dentro deste intervalo de t. Muito interessante. Vamos agora fazer uma interpretação gráfica, provarmos isso que nós provamos analiticamente com a ajuda de um gráfico. Então, nós temos aqui a função f, tá? Ela é estritamente crescente, ok? Pois as funções estritamente crescentes, elas sempre crescem. Elas serão sempre crescentes. Então, da esquerda para a direita, ela vai crescendo até o infinito. E t1 será menor que t2, evidente. E a função é t1. Vamos lá, aqui, para t igual a menos 4, a função é menos 6. Será menor que a função, vamos lá, em t em menos 2. Que será esse valor. Então, realmente é estritamente crescente. E a derivada, ela tem uma derivada contínua. É maior que zero
e é contínua. Okay? Tem esse formato desta curva de Agnes, né? Então, ela vai ser estritamente crescente e contínua. E esta função, estritamente crescente e contínua, ela passa na origem. Quer dizer que para t igual a zero, é o zero desta função. Para t igual a zero, a função é nula. Ok, vamos agora fazer uma análise. Aqui eu, na realidade, substituí as variáveis por t. Agora vou voltar a fazer a consideração. Para t igual a x, eu tenho essa primeira expressão, ok? Que vai ser a função de x, será igual a quem? A y. Então, y é igual a f de x. Para t igual a y, eu tenho que z é igual a função em y. Ok? Então, z é igual a f de y. Ao atribuirmos aqui f, a função, né? f, eu terei que f de y é igual a função da função em x. Ok? Então, z é igual a função em y é igual a função da função em x. E para t igual a z, eu tenho que x é igual a f de z. Mais uma vez aqui, vamos lá, atribuir função aqui. Vai ser igual a função da função em y e igual a função da função em x. De outra maneira, posso representar da seguinte maneira. F de x é igual a x mais log dessa expressão igual a y. F de y é igual a y mais log dessa expressão igual a z. E f de z é igual a z mais log dessa expressão é igual a x. Eu estou a representar dessa maneira porque depois eu vou aplicar um artifício para encontrar esta solução. Então, inicialmente vou provar que existe uma única solução. Para tal, vou utilizar as ideias de encadeamento de desigualdades. Então, vou considerar que x, y, z sejam a solução do sistema dado e vou analisar dois casos, mas sem perda de generalidade, de modo que não perda a generalidade. Quer dizer que vocês podem considerar outros casos. Caso 1. Se x for menor ou igual a y, uma vez que a função é estritamente crescente e contínua, então vou aplicar a função em ambos os membros. Daí que a função f de x será menor ou igual à função f de y. A função f de x sendo menor ou igual à função f de y, isso implica que y será menor ou igual a z. Ok? E y sendo menor ou igual a z, mais uma vez aplico a função em ambos os membros, obtenho que a função em y será menor ou igual à função em z. A função em y sendo menor ou igual à função em z, isso implica que z será menor ou igual a x. Daí que x será menor ou igual a y menor ou igual a z e z menor ou igual a x. Isso só é possível se todas essas variáveis, essas incógnitas forem iguais. Então, isso implica que x é igual a y igual a z. O que isso indica? Isso indica que é a unicidade, que existe uma única raiz real. Primeiro caso. Segundo caso, vou analisar para x maior ou igual a y. Se x for maior ou igual a y, vou ter o mesmo cenário, só que com desigualdade oposta. Então, aplico f, função em ambos os membros, já que a função é estritamente crescente e contínua. Então, é trivial assumir isso. A função em x será maior ou igual à função em y, se somente se y for maior ou igual a z. E a função em y será maior ou igual à função em z, se somente se z for maior ou igual a x. Daí que x será maior ou igual a y, maior ou igual a z, maior ou igual a x, quando as variáveis forem iguais. Então, existe uma única solução real, e ela só é possível se somente se, claro, as incógnitas forem iguais. Ok? É zero, mas vamos provar isso em diante. Então, aqui provei que existe uma única solução real, tá? E ela só é válida quando essas variáveis x, y e z forem iguais. Okay? Então, existe uma única solução real. Em diante, vamos calcular esta solução real, esta única solução real. Aqui, vocês poderiam provar de outra maneira, mas tentem provar de outra maneira e escrevem nos comentários, ok? Então, vamos em diante fazer a seguinte consideração. Eu representei desta maneira, em diante vou somar ambos os membros,
Mais uma vez, vou aplicar um outro artifício aqui. Vocês apliquem em casa um outro artifício e depois escrevam nos comentários. Vou somar ambos os membros. Ao somar ambos os membros, eu vou cortar x, vou cortar z e vou cortar y. Então, teria a soma desses três logaritmos, tá? Dos logaritmos dessas expressões, igualadas a zero. Igualada a zero. Esta soma é igualada a zero, ok? Então, log dessa expressão, mais log dessa expressão, mais log dessa expressão é igual a zero. Muito bem. E caí numa equação logarítmica. E para solucionar essa equação logarítmica, inicialmente vou retirar a condição de existência. Isto é, o logaritmando deste logaritmo tem que ser maior que zero, maior que zero, maior que zero. Então, obtenho que condição de existência, não é x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 maior que zero, y mais a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 maior que zero, z mais a raiz quadrada de z ao quadrado mais 1 maior que zero. Quando é que isto é possível? Isto só será possível, não é? Vamos lá, quer dizer, isto será sempre possível, ok? X mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, para qualquer valor de x, será sempre maior que zero. Uma vez que esta expressão é maior ou igual a zero, ok? Está adicionada por uma expressão, então esta soma vai ser maior que zero. O mesmo acontece para a segunda inequação e para a terceira. Então eu digo que a condição de existência é x, y, z pertencentes a R. Qualquer valor de x, y, z, não é, vai nesse contexto satisfazer essas inequações, tá? Então x, y, z pertencem a R. Agora vamos resolver. Para resolver esta equação, vou aplicar a propriedade dos logaritmos. Aqui eu tenho soma de três logaritmos com a mesma base. Então eu posso manter um único logaritmo com a base 10 e multiplicar os logaritmados. Então, o que eu obtenho? Eu obtenho log do produto dessas expressões na base 10 é igual a zero. Depois, este produto vai ser igual a Euler, quer dizer, a 10 expoente 0. 10 expoente 0 é 1. Então, este produto é igual a 1. Quando é que este produto entre essas três expressões é igual a 1? Quando cada uma dessas expressões forem iguais a 1. Então, se essa expressão for igual a 1, essa expressão é igual a 1, essa expressão é igual a 1, então este produto será igual a 1. Então, posso representar isso sob forma de sistema, não conjunto, sistema, ok? Porque esta é igual a 1, esta é igual a 1 e esta é igual a 1. Daí que isolo essa expressão, essa expressão, obtenho que raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 igual a 1 menos x, raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 igual a 1 menos y, e raiz quadrada de z ao quadrado mais 1 igual a 1 menos z. Quando é que essa expressão será igual a esta? Aqui, mais uma vez, vamos retirar a condição de existência. Aqui essa expressão é maior ou igual a zero, essa expressão é maior ou igual a zero, essa expressão é maior ou igual a zero. Então, se essas expressões são maiores ou iguais a zero, então essas expressões à direita também devem ser maiores ou iguais a zero. Então, digo que a condição de existência será 1 menos x maior ou igual a zero, daí que x será menor ou igual a 1, y menor ou igual a 1 e z menor ou igual a 1. Com essa condição de existência, vocês podem intersetar com essa condição de existência e vocês vão encontrar que, vamos lá, x, y, z pertence a z, de menos infinito a mais infinito. Depois aqui estamos a dizer que x, y, z pertence de menos infinito a 1. Então, a interseção de menos infinito a 1. Daí que, de acordo com essa condição de existência, não é trivial elevarmos os membros ao quadrado para eliminar os índices dos radicais. Então, vamos ter x ao quadrado mais 1 igual, aqui vamos ter o quadrado dessa diferença, o quadrado dessa diferença, o quadrado dessa diferença, vamos desenvolver. Então, 1 menos 2x mais x ao quadrado. O mesmo vai acontecer para as outras expressões. Vamos cortar x ao quadrado, vamos cortar 1. E resta x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a 0. Ok? Está dentro da condição de existência. 0 está dentro de menos infinito a 1. Ok? Então, posso dizer que a única solução real é x igual a y, igual a z e igual a 0. Tá? É o 0. Aqui vocês poderiam considerar a ideia de ponto fixo. Substituiriam nesse contexto x, y por, ou seja, y, z por x. Estariam a considerar x como sendo ponto fixo e vocês cairiam na mesma resposta. Quer dizer que a única solução real é 0. E eu já fiz referência graficamente. Para t igual a 0, eu obtive que a função f de t é igual a 0. Ok? Quer dizer que a função, o único zero desta função, o único ponto fixo é o 0. Tá? Isso que eu fiz referência anteriormente pelo gráfico. E aqui provei analiticamente. Então posso dizer que
Vamos lá, f de 0 é igual, substituindo x, y, z por 0, vamos ter que o membro esquerdo será igual ao membro direito para todas as expressões desse sistema de equação. Então, 0 é igual a 0, 0 é igual a 0, 0 é igual a 0. Daí que a única solução real é x igual a y igual a z igual a 0. Então, esse sistema tem uma única solução real e ela é 0, tá? Para essas três variáveis. Assim, resolvemos a questão número 8. Se tiveres uma ideia diferente, claro, existem várias abordagens, pode escrever nos comentários. Uma dúvida, escreva nos comentários. E nós vamos discutir nos comentários. Em diante, vamos resolver a questão número 9. No quadrado ABCD, do lado A, são dados os pontos M sobre o lado BC e N sobre o lado CD, de forma que AMN seja um triângulo equilátero. Calcule, em função de A, o raio do círculo inscrito no triângulo CMN. Portanto, estamos perante um exercício sobre geometria plana. Vamos calcular o raio inscrito em função de A do triângulo CMN, em função dessas condições. Então, vou representar aqui um pequeno esboço. Já fiz esse esboço. Então, tenho aqui o meu quadrado, do lado A. Este é o quadrado ABCD. Aqui eu vou pegar neste quadrado e colocar num sistema de coordenadas. Vou colocar na origem. Tá? Vou traçar dois eixos, x e y, e vou colocar este quadrado na origem. Colocando este quadrado na origem, eu teria 4 pontos. O primeiro ponto teria a coordenada 0, 0. O segundo, essa distância aqui é A. Nesse contexto, o ponto B teria coordenadas A0, Y aqui é 0. O terceiro teria coordenadas, aqui essa distância é A, essa distância é A, então AA. E o quarto terá coordenadas 0A, ok? Então, esta é a primeira ideia. Colocar este quadrado na origem, tá, deste sistema cartesiano, ou nesse contexto XY. Depois, o ponto M, ele encontra no lado BC, ok? Ponto M encontra-se no lado BC. Ponto N encontra-se no lado CD. Então, temos o ponto M e o ponto N. O ponto M vai ter coordenadas. Essa distância é Y e essa distância na horizontal é A. Então, AY. E o ponto N, essa distância é X, tá? E aqui essa distância é A. Então, XA. Depois, de forma que AMN seja um triângulo equilátero. Então, vou unir os pontos AMN, tá? E NA, ok? De modo que eu forme um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo em que o ângulo formado entre as retas, entre os lados, é 60 graus e os lados são todos iguais. Calcule em função de A o raio do círculo inscrito. Quer dizer, existe um círculo, vou inscrever um círculo de raio R no triângulo CMN. Então, tenho esse triângulo resultante. Vou inscrever um círculo de raio R e preciso encontrar este raio em função do lado do quadrado. Então, esta é a primeira abordagem, ok? Que vamos fazer uma interpretação gráfica. Em diante, vamos retirar os dados. MB, essa distância de M até B, eu vou considerar como sendo Y. A distância de CM, se essa distância aqui é Y e toda essa distância é A, então a distância de CM só tem que ser quem? Tem que ser A menos Y, ok? Aqui Y não pode ser maior ou igual a A. Se Y for maior ou igual a A, essa figura estaria totalmente errada, ok? Então aqui Y tem que ser menor ou igual a A, ok? Tem que estar no intervalo de 0 a A. E o mesmo acontece para X. Então Cn, essa distância Cn, vai ser A menos X, pois a distância dn é igual a X. Daí que MB, ok? Esse triângulo, se olharmos para o triângulo AMB, este é um triângulo retângulo. Se olharmos para o triângulo DNA, também é um triângulo retângulo. O que é que isso vai indicar? Isso indica que estes são triângulos semelhantes, ok? Sendo triângulos semelhantes, essa distância aqui é A, essa distância é A, então essa distância DN só poderá ser igual à distância MB, de acordo com a semelhança dos triângulos. Então, afirmo que MB é igual a DN, tá? E MB sendo igual a DN, o que isso implica?
vou igualar MB a DN, claramente que Y será igual a X. Opa! Y sendo igual a X, ok? Então isso só me dá a entender que este triângulo formado, este triângulo CMN, é um triângulo isósceles. Quer dizer que este lado CN será igual ao lado CM. E quando nós temos um triângulo com dois lados iguais, este é um triângulo isósceles. Ok, ficou muito interessante agora. E aqui eu afirmo que y é igual a x, então yx pertence ao intervalo de 0 a a. Tá? Esta é a condição de existência para essas distâncias. Não podem ser maiores que a e nem podem ser menores que zero. Em diante, vou utilizar a fórmula da distância dos pontos, de dois pontos, para calcular essa distância aqui. Já sei que essa distância é igual a esta, porque este aqui é um triângulo, o triângulo CMN é um triângulo isósceles. Então, vou tentar compreender quanto é que vai valer essa distância. Então, essa distância é determinada pela fórmula da distância de dois pontos. Então, vou substituir. Então, Mn é igual a raiz quadrada de xn é x menos xm é a, então x menos a ao quadrado, mais yn é a menos ym é y, tá? Então a menos y, tudo isso ao quadrado. Aqui eu posso inverter, já que y é igual a x, então substituo e vou inverter de acordo com a condição de existência. Então obtenho o quê? Este mais esse vai dar 2, tá? Nesse caso, mn vai ser igual a raiz quadrada de 2 que multiplica por a menos x, tudo isso ao quadrado. Depois, vou aplicar aqui a propriedade de radiciação. Então, vou ter raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada dessa expressão toda ao quadrado. Vou cortar de acordo com a condição de existência, então vou escolher a parte positiva, né? Daí que mn é igual a raiz quadrada de 2 que multiplica por a menos x. Quer dizer, já determinei essa distância mn. Então, tendo a distância mn, agora eu preciso saber quanto é que vai valer essa distância. Tá? Quanto é que vai valer essa distância, esta, para depois calcular o raio do círculo inscrito. Vou calcular o raio do círculo inscrito utilizando a fórmula da área. Tá? A área é igual a semiperímetro vezes o raio. Então, o raio será igual a área sobre o semiperímetro. Semiperímetro vai ser a soma dos lados sobre 2. Para tal, vou calcular a distância AM, ok? Retiro este triângulo retângulo, e vou calcular a distância AM. Então, a distância AM é igual a raiz quadrada. Vamos lá, essa distância aqui vai ser a ao quadrado, e essa distância aqui vai ser y ao quadrado. Como y é igual a x, então vou representar somente aqui em função de x. Então vai ser, vamos lá, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Isso vai ser AM. Como este é um triângulo equilátero é aquele que os lados são todos iguais. Tendo o lado AM, né? Tendo o lado MN, para que seja um triângulo equilátero, para que esta figura seja um triângulo equilátero, é necessário que AM seja igual a MN. Então, em diante vou igualar AM igual a MN. E aqui vou poder encontrar uma equação de segundo grau, tá? De x em função de A. E vou encontrar as expressões de x, depois vou voltar a substituir para no final encontrar essas distâncias, né, que eu preciso. Tá? Os lados nesse contexto deste triângulo CMN. Então, igualo, ok? Raiz quadrada de 2 que multiplica por a menos x é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Elevamos os mesmos ao quadrado. E isso é possível, claro, né? Essa expressão é maior ou igual a zero, então a expressão à esquerda também tem que ser maior ou igual a zero. Daí que x vai ser menor ou igual a a. Só que x pertence a esse intervalo. Então vocês têm que intersetar, tá? E depois vocês vão encontrar. Ok, vamos lá. De menos infinito a a, depois de 0 a a. Então a interseção vai ser aqui, ok? De 0 a a. Poderia até não representar isso, mas aqui é formalismo matemático, ok? Em diante, vou desenvolver o quadrado desta diferença. Obtenho o seguinte: 2a ao quadrado menos 4ax mais 2x ao quadrado igual ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos lá agrupar os termos semelhantes, depois somar. Então, caio nesta equação do segundo grau. Não vou utilizar Bhaskara, vou desenvolver. Vou procurar transformar isso em, vamos lá, o quadrado de uma diferença. Quer dizer que aqui vai ser 2 vezes, não é? 2ax. Então, isto é
x menos 2a, tudo isso ao quadrado, né? Menos 4a ao quadrado. Menos 4a ao quadrado mais a ao quadrado, isto vai dar menos 3a ao quadrado. Menos 3a ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3a, tudo isso ao quadrado. Então, menos a raiz quadrada de 3a, tudo isso ao quadrado igual a zero. Aqui vou utilizar, vamos lá, diferença dos quadrados. Então vai ser a menos b, que multiplica por a mais b. X menos 2a menos a raiz quadrada de 3a. Tudo isso que multiplica por x menos 2a mais a raiz quadrada de 3a igual a zero. Lei do elemento do produto. Representa isso sob forma de conjunto, pois este produto é nulo se somente se apenas um deles for nulo. Então, esta expressão é igual a zero ou esta expressão é igual a zero. Aqui vou isolar x. Isto implica que x é igual a que multiplica por 2 mais a raiz quadrada de 3. X é igual a tudo isso que multiplica por 2 menos a raiz quadrada de 3. De acordo com a condição de existência, x pertence ao intervalo de 0 a a. Este valor será maior, tá, que a, então está fora da condição de existência. Daí que considera apenas este valor que está dentro. Então x é igual a que multiplica por 2 menos a raiz quadrada de 3. Volto a substituir em AM e obtenho o seguinte. Ou seja, AM, né, e MN, não, são iguais, ok? Então MN é igual a raiz quadrada de 2 que multiplica por A menos X. X é essa expressão. Então menos 2A mais a raiz quadrada de 3A. Aqui A menos 2A. Isso vai dar menos A, né, mais a raiz quadrada de 3a. E aqui CM, a distância CM vai ser A menos X, X essa expressão, e MN é igual a raiz quadrada de 2a, tudo isso que multiplica pela raiz quadrada de 3 menos 1. CM é igual a CN é igual a tudo isso que multiplica pela raiz quadrada de 3 menos 1. Então, encontrei a distância CM, a distância CN, já que este é um triângulo isósceles, como fiz referência, então essa distância é igual a esta. E a distância MN. Em diante é só utilizar a fórmula, tá, da área. A área deste triângulo em que está inscrito este círculo é igual ao semiperímetro vezes o raio. Ok? Então o raio é igual à área desse contexto deste triângulo. Ok? Sobre o semiperímetro. Semiperímetro é a soma dos lados, é o perímetro sobre 2. Okay? Soma dos lados sobre 2. A área vai ser a base vezes a altura sobre 2. A base vai ser Cn, a altura vai ser Cm. Então, ou poderiam simplesmente considerar, já que Cn é igual a Cm, então Cn ao quadrado sobre 2. Daí que o raio vai ser igual a Cn vezes Cm sobre Cm mais Mn mais Cn. E substituindo as expressões, terei que o raio é igual. Aqui vamos lá ver o termo que mais se repete, é A, que multiplica pela raiz quadrada de 3 menos 1. Então vou evidenciar e cortar. No denominador vai restar 2 mais a raiz quadrada de 2. E no numerador vai restar A, que multiplica pela raiz quadrada de 3 menos 1. Aqui, essa é a expressão do raio em função a A. Posso ficar aqui, posso terminar aqui. Como posso racionalizar, retirar o radical do denominador. Então multiplico e divido pelo conjugado da expressão do denominador. E obtenho a seguinte expressão. Raio R em função de A é igual a A, que multiplica pela raiz quadrada de 3 menos 1, que multiplica por 2 menos a raiz quadrada de 2. Tudo isso que divide por 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Então, o raio desse círculo inscrito em função do lado do quadrado é igual a essa expressão. Ok? Assim resolvemos a questão número 9. E em diante vamos resolver a questão número 10. Seja o tetraedro regular ABCD de aresta A e a esfera inscrita no mesmo. Considerando cada vértice, traça-se um plano distinto da base oposta, paralelo a esta base e tangente à esfera. Um novo tetraedro é então formado a partir do vértice A e dos novos vértices definidos pela interseção do novo plano traçado, paralelo à base BCD, com o tetraedro ABCD. Analogamente, faz-se o mesmo processo para os vértices B, C e D. Em seguida, inscreve-se uma esfera em cada novo tetraedro criado. Repete-se o processo de forma indefinida. Calcule em função de A o volume ocupado por todas as esferas interiores ao tetraedro ABCD. Portanto, estamos perante um exercício sobre geometria espacial. Aqui é um exercício longo, muito interessante. Então, vamos interpretar o exercício. Nós temos um tetraedro regular ABCD de aresta A.
e sobre este tetraedro inscrito uma esfera. Então vamos lá, inicialmente começar por esboçar aqui o gráfico. Já fiz o gráfico em casa, mas vamos interpretar e ao mesmo tempo vamos entender a figura. Então nós temos um tetraedro ABCD, ok? Tetraedro que é esta figura que possui 4 vértices, ok? Inscrito uma esfera, considerando cada vértice, traça-se um plano distinto. Portanto, essa esfera na realidade vai estar assente a este plano que é traçado, este plano BDC. Então, a esfera inicial com raio R0 vai sentar neste plano, vai ser uma base, né? Vai ser entendida como uma base. Ela senta neste plano. Depois, paralelamente a este plano, traça-se um novo plano para o vértice A, ok? Traça-se um novo plano e depois inscreve-se uma nova esfera. Essa nova esfera que vai também de igual modo sentar neste plano. O mesmo isso vai se repetir em cada um dos vértices. Quer dizer que nós vamos ter vários tetraedros formados e várias esferas formadas. Vamos repetir o mesmo processo para os outros vértices. Interessante. E nos pedem para encontrar o volume ocupado por todas as esferas inferiores ao tetraedro ABCD. Aqui vamos partir para a ação, fazer uma interpretação. Vamos lá, nós temos o tetraedro inicial, que possui uma altura H. Então, olhando para o primeiro vértice A, nós traçamos aqui mais um tetraedro. E este tetraedro, se olharmos bem em termos de proporcionalidade, este tetraedro vai ser a metade do tetraedro inicial. E se repetirmos esse processo para os outros vértices, nós veremos que os tetraedros resultantes serão a metade do tetraedro inicial. Quer dizer, do tetraedro anterior. Nós vamos ter essa proporcionalidade de 1/2. Ok? Então, a constante linear de proporcionalidade vai ser, entre os tetraedros, vai ser a metade, vai ser 1/2. Mas vamos provar isso. Então, este é o esboço do nosso gráfico. Em diante, como é que nós vamos solucionar esse exercício? Vamos recordar duas fórmulas principais, o volume da esfera e a altura do tetraedro. O volume da esfera é 4/3 π raio ao cubo. E a altura do tetraedro é igual a A ao lado, a aresta nesse contexto, vezes a raiz quadrada de 6 sobre 3. Ok. Então, vou considerar o volume inicial, o volume do tetraedro original. V0 é igual a 4/3 π raio inicial ao cubo. E qual será o raio? Vamos olhar aqui na figura, nós temos que essa distância, ok, desta base até o topo da esfera, que vai ser a próxima base do próximo tetraedro, é a altura sobre 2. E essa distância é igual ao diâmetro desta esfera, ok? Então vai ser 2 vezes o raio, ok? Então, H sobre 2 é igual a 2R0. Daí que R0 é igual a H sobre 4. Então este é o raio inicial, ok, da esfera inscrita no tetraedro inicial. Em diante, vou calcular essa constante, este fator de semelhança linear e volumétrico, já que estamos a falar de, vamos lá, de volume. Então vou calcular inicialmente o fator de semelhança linear. Para tal, vou considerar as alturas. Vocês podem ir por intermédio da consideração entre os raios, mas aqui eu vou considerar em função das alturas. Aqui eu tenho a altura do tetraedro. A altura do tetraedro é igual, vamos lá, a altura do tetraedro resultante mais 2R0. Daí que essa altura será igual à altura do tetraedro menos 2R0, tá? Então H1 é igual a H menos 2R0. O que é R0? R0 é H sobre 4. Daí que esse fator K, né, de semelhança linear vai ser H1 sobre H. Vou achar a razão entre as alturas. Substituindo as expressões, obtenho que K é igual a H menos 2R0 sobre H. Isso vai ser 1 menos 2H sobre 4H.
Posso até não substituir a expressão de altura, né? Aqui vou cortar, então vai ser 1 menos 1 meio, então isto é igual a 1 meio. Então, realmente, o fator de semelhança entre os tetraedros é de 1 meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que os próximos tetraedros resultantes serão a metade, não é, do anterior. Quer dizer que esse aqui, o segundo tetraedro, vai ser a metade do tetraedro original e assim sucessivamente. Então já achei este fator de semelhança linear. Para encontrar o fator de semelhança volumétrica, basta, não é, elevarmos a 3. Como é volume, tá? Então é produto, não é, de 3 arestas. Daí que k ao cubo é igual a 1 meio ao cubo, igual a 1 sobre 8. Este fator de semelhança volumétrico vai indicar o volume, enquanto o fator de semelhança linear vai indicar, vamos lá, em termos de dimensão dos tetraedros, este fator de semelhança volumétrica vai indicar o volume. Isso quer dizer que o volume da esfera resultante vai ser 1/8 do volume original. Ok? Então, se ao traçarmos ou ao obtermos esse novo tetraedro, nós vamos encontrar a metade do tetraedro original e o volume da esfera inscrita vai ser 1/8 do volume inicial. Então, isto aqui para o vértice A. Ok? Nós estamos aqui a considerar para o vértice A. Uma vez que o tetraedro tem 4 vértices, então isso vai se repetir para os outros vértices. Então nós vamos ter aqui uma constante, vamos lá, vamos ter que multiplicar por 4. Basta considerarmos um vértice e multiplicarmos por 4. Então aqui vamos ter que o volume da esfera resultante vai ser, vamos lá, 4 terços, não é? Ou seja, vai ser o volume inicial vezes a constante, esse fator de conversão volumétrico vezes 4. Quer dizer, temos que multiplicar por 4, né, uma vez que nós temos 4 vértices. Ou seja, cada tetraedro gerado junto a um vértice é semelhante ao original. Ok? Numa certa razão, como eu fiz referência, vai ser semelhante na razão de 1 meio. Cada tetraedro resultante vai ser 1 meio do tetraedro original. E isso acontece tanto para esta face, esta face, esta face e as outras faces, para todas as outras faces. Então, cada tetraedro resultante vai gerar quantos tetraedros? Cada tetraedro resultante vai gerar 4 tetraedros, porque aqui eu tenho para este vértice, depois vou analisar para este vértice, para este vértice, para este vértice. Então, vou ter 4 novos tetraedros, não é? E de igual modo vou ter 4 esferas, tá? Com volume de quem? De 1/8, não é, do volume anterior, do volume inicial nesse contexto, ok? Então terei que o volume nesse contexto dessa esfera vai ser o volume inicial vezes 4 vezes 1/8, ok? Então vai ser 1 meio do volume inicial, tá? E o que vai acontecer para o próximo tetraedro, a próxima esfera, considerando outro vértice? Vai ser 1 sobre 4 do volume inicial. O próximo vai ser 1 sobre 8 do volume inicial. Ok? E assim sucessivamente. Então é trivial considerarmos que o volume V1 para este tetraedro, né, analisando o vértice A, vai ser 4 sobre 3π R0 ao cubo vezes 4, são 4 arestas, vezes a constante, esse fator de semelhança volumétrica, que é k ao cubo. Então, substituindo, teria, este é o volume inicial, tá? Vezes 4 sobre 8. Então, corto, isso vai ser a metade do volume, como eu fiz referência. V2 vai ser 4 vezes V1 sobre 8. Quer dizer, vai ser o anterior, o volume anterior, vezes 4 sobre 8. Então, vai ser V0 sobre 2 ao quadrado. V3 vai ser V0 sobre 2 ao cubo, até Vn. Vn será igual a V0 sobre 2 expoente n. E o que é que nós queremos determinar? Queremos determinar o volume ocupado por todas as esferas interiores ao tetraedro ABCD em função de A. Então, vou somar os volumes. Então, volume total
é igual ao volume inicial mais volume 1 mais V2 mais a TVN. Então, V0 sobre 2 mais a T mais V0 sobre 2 expoente N. Vou evidenciar o termo que mais se repete. Vamos lá, V0. E caio numa soma. Esta soma corresponde a uma PG ou uma PA. Claro, uma PG. Pois este termo dividido por este é igual a este termo dividido por este. Tá? A razão é 1 meio. Tá? O primeiro termo é 1, a razão 1 meio. Então vamos calcular a soma desta PG. Para calcular a soma desta PG, vamos lá, basta utilizar a seguinte fórmula. Soma é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão. Uma vez que este é uma PG de infinitos termos, primeiro termo é 1, então vai ser 1, a soma vai ser 1 sobre 1 menos a razão é 1 meio, ok? Então, terei V0 sobre 1 menos 1 meio. Acho o mínimo múltiplo comum aqui, 2 menos 1 meio, então, divisão da fração, isso é igual a 2 vezes 0. Quer dizer que o volume total é igual a 2 vezes o volume inicial. Daí que vou substituir o volume inicial por essa expressão. Obtenho que o volume total é igual a 2 vezes 4π vezes, vamos lá, raios inicial. O raio inicial é a altura sobre 4 e a altura é essa expressão. Então aqui vai ser a raiz quadrada de 6 sobre 12, tudo isso ao cubo, que divide por 3. Daí que 2 vezes 4 vai dar, vamos lá, 8. Aqui vai ser raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 6. Então a raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 8, 48. Π raiz quadrada de 6 ao cubo, que divide. Aqui 12 ao cubo vezes 3 é igual a 5.184. Aqui vou dividir por 48. Vou dividir por 48. E como resultado, volume de todas as esferas interiores ao tetraedro ABC em função de A é igual a π raiz quadrada de 6 sobre 108 vezes A ao cubo. Assim resolvemos essa questão sobre geometria espacial, uma questão muito bonita, mas é simples, bastava fazer uma certa interpretação. Aqui representamos apenas alguns tetraedros e algumas esferas, e vocês poderiam repetir, a figura ficaria muito complicada. Então, esta foi a resolução da questão 10. Se tiverem uma ideia diferente, uma dúvida, podem escrever nos comentários, ok? Assim terminamos com a resolução do IME Brasil 2025-2026. Essa é a segunda fase. Já publicamos o vídeo sobre a primeira fase. E assistam, comentem, partilhem com vossos amigos. Um abraço e até o próximo IME, tá? 2026-2027. Tamo juntos? Valeu!